Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão aí com mais uma coluna nossa no Disparada, né? Eu não sei se vocês aqui já viram, né? Mas na semana passada o governo Lula indicou o professor e economista da Unicamp, o Márcio Postman, para a presidência do IBGE. E para quem não sabe, né, o IBGE é responsável pela construção de índices que balizam as políticas públicas do governo federal e também responsável pela construção e divulgação dos principais indicadores econômicos do Brasil, como o PIB e a inflação. E essa indicação do Postman gerou um debate pesado com a mídia econômica, partindo para cima do governo sem dó e partindo para cima do Márcio, né? Como se a indicação fosse um absurdo. As críticas vieram de duas formas, né? A primeira, ela veio em relação à nomeação, à forma da nomeação, porque o IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento da Simone Tebet e a indicação passou por cima dela, né? Atropelou a Tebet, que ficou sem saber o que tinha acontecido, né? E a segunda crítica tem a ver com o próprio nome do Postman em si, né? Por ser um economista mais orientado para a esquerda, que é um crime, né, por si só, já que segundo os nossos jornalistas 100% isentos de ideologia, essa galera da esquerda não sabe fazer economia. E aí eu vou comentar aqui especificamente sobre esse segundo ponto, né? O vídeo dessa semana é sobre isso. Eu vou começar a discussão de hoje de uma forma diferente. Eu vou apresentar para vocês algumas informações. Eu vou apresentar duas pessoas e eu vou pedir para que vocês reflitam sobre essas pessoas um pouco mais. Eu tenho comigo duas pessoas que estiveram no Ministério da Fazenda no Brasil. Um ficou por 8 anos e o outro ficou por 9 anos. O primeiro, ele entregou crescimento econômico médio de 2,4% ao ano e o crescimento máximo durante a sua gestão no Ministério da Fazenda foi de 4,2%. Em relação à inflação, essa pessoa entregou uma inflação média de 9,24% ao ano, com a maior inflação no seu ministério sendo de 22%. O seu último ano como ministro da Fazenda terminou com inflação de 12,5%. Nesses 8 anos como ministro, o Brasil precisou ir 2 vezes ao FMI para pedir dinheiro emprestado por conta de uma crise econômica e falta de dólares para estabilizar a nossa moeda. Guardem essas informações que agora eu vou te apresentar a segunda pessoa. Essa segunda pessoa, que ficou 9 anos no ministério, ela entregou um crescimento médio de 3,5% ao ano, enquanto teve um destaque de 2 anos aí que teve crescimento de 6,1% e de 7,5%. Em relação à inflação, entregou uma inflação média de 5,37%. A sua maior inflação foi a de 6,5% e ele saiu do ministério com a inflação de 6,41% no último ano. Durante a sua gestão, o Brasil se tornou credor do FMI, emprestando dinheiro para o Banco Internacional. Pronto, te apresentei essas duas figuras, dois economistas que dirigiram o Ministério da Fazenda no Brasil, e agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual deles é tratado como celebridade, como referência na área, e qual deles é tratado como pária que destruiu a nossa economia? A Miriam Leitão, ela é a jornalista de economia mais respeitada do Brasil, né? E ela ficou indignada com a indicação do Márcio Postman para o IBGE. Ela disse que ele tinha tido uma gestão ruim quando teve na presidência do IPEA, um outro órgão importante do governo federal. Falou que o Brasil corria risco de ter alterado alguns dados, né? Como a Argentina fez, né? Em relação à economia. Em um dos textos que ela faz essa crítica, ela escreve o seguinte, abre aspas, mudanças de critério e metodologias para maquiar números quebram a confiança nos índices. Foi assim que a Argentina entrou nessa crise da qual ainda não saiu. Postman tem uma incapacidade crônica de se atualizar. A Miriam já tá errada aí, porque a Argentina ela não entrou nessa crise porque os números foram maquiados. A Argentina ela tem um déficit crônico de dólar e é uma economia que já é altamente dolarizada. Isso é uma bomba para qualquer país. Você tem uma economia dolarizada ao mesmo tempo que você não tem dólar para estabilizar sua moeda, é uma combinação desastrosa. O resultado é a inflação que a gente está vendo. E aqui eu nem pretendo fazer uma defesa do Postman em si, mas eu quero comentar sobre como que o jornalismo econômico brasileiro ele está totalmente mergulhado em uma lógica dogmática de seita. Ele está imerso numa cegueira ideológica que chega a ser triste. E por que eu falo isso? Ele está completamente de costas para a realidade, defendendo coisas que sequer se confirmam com qualquer mínima pesquisa na realidade. Essa rejeição quase que doentia com o Postman no IBGE é indicativo disso. E por que eu falo isso com tanta certeza? Aqui eu vou me explicar. A Miriam Leitão, ela escreveu 2 textos muito duros em relação à indicação do Postman para o IBGE. Em um dos textos, ela tenta fazer um debate um pouco mais teórico em relação à economia, né? Ela fala que o que deve importar é a boa condução da política econômica e que isso estaria acima do debate entre liberalismo e desenvolvimentismo. Inclusive, ela usa essa expressão para rasgar elogios à condução do Haddad no Ministério da Fazenda. Só que um leitor atento pode perguntar, que boa condução econômica é essa? E aqui entra o pulo do gato, que
eu queria falar com vocês. No segundo texto que ela debate essa indicação, ela fala o seguinte: eles se definem como desenvolvimentistas, mas suas ideias, quando aplicadas, levaram o país a uma queda de 3,5% do PIB em 2015, inflação de 2 dígitos, enorme prejuízo na Petrobras, quebra do setor elétrico e juros de 14,25%. Esse era o quadro no final do governo Dilma. Eles se definem como liberais, mas abriram os cofres públicos por razões eleitoreiras, atropelaram a governança da Petrobras, derrubando 4 presidentes e não pagaram dívidas judiciais vencidas, deixando uma bola de neve que ainda ameaça o Brasil. Esse era o quadro ao final do governo Bolsonaro. Repara uma coisa, o problema dos desenvolvimentistas é que eles são desenvolvimentistas e levaram à ruína o país com a aplicação das suas ideias, o que para elas são ideias erradas de impacto negativo na economia. Quando ela vai falar dos liberais, o problema dos liberais é que, segundo ela, eles não foram liberais o suficiente. Eles gastaram demais com medidas eleitoreiras e não foram técnicos. Repara como que o problema do desenvolvimentismo é que ele não é liberal e que o problema dos liberais é que eles não foram liberais o suficiente. Então, qual que é a boa condução da política econômica? É a condução liberal, aquela que os que se dizem liberais não seguiam. Só que aqui tem um problema sério, que é o seguinte: lembra lá dos 2 economistas que eu falei que dirigiram a economia brasileira? Pois bem, quem pensou e raciocinou chegou à conclusão que o melhor desses 2 é o segundo, que entregou maior crescimento e menor inflação. Beleza? Esse é o raciocínio que todo mundo tem, beleza? E o raciocínio do mainstream do jornalismo econômico brasileiro, é esse o raciocínio deles? Não, isso não é surreal. O primeiro economista que eu escrevi é o Pedro Malan, que ficou no Ministério da Fazenda de 95 a 2002, por 2 mandatos do FHC. O segundo é o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda do último ano do Lula, do primeiro mandato, até o fim do primeiro mandato da Dilma. Pelos números que eu apresentei, o Guido Mantega é tido como um economista profissional com boa conduta econômica? Errado! Ele é o cara que a Mira Leitão chama de desenvolvimentista e que afundou a economia do Brasil. Só que tem um porém, isso não é verdade. A Dilma afundou a economia brasileira, ok, mas o Mantega já tinha saído. O ministro da Fazenda da Dilma, que derrubou o PIB em 3,5% e entregou a inflação em 2 dígitos, foi o Joaquim Levy. E o Joaquim Levy é criticado por esse trabalho mal feito durante o mandato da Dilma? Não! Ele é louvado e inclusive virou presidente do BNDES do Bolsonaro. Vocês conseguem entender a loucura disso? Existe um consenso dentro da mídia, no jornalismo econômico, que certas ideias são sempre erradas e outras ideias são sempre certas, só que isso não tem respaldo na realidade. Quando a gente entra com mais profundidade nos dados da realidade, o que a gente vê é o diferente. De onde que sai esse dogmatismo? Alguns vídeos atrás eu comentei sobre a filosofia da ciência do Thomas Kuhn, e nessa perspectiva ele trabalha com a noção dos paradigmas, que seriam aqueles princípios básicos de uma teoria científica, né? O Thomas Kuhn, ele faz uma reflexão muito interessante sobre como as comunidades científicas abraçam determinados paradigmas de uma forma que a mudança para um novo paradigma se torna quase que como uma conversão religiosa. Eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, mas o que acontece no jornalismo econômico brasileiro é exatamente isso. A adesão puramente emocional a certos paradigmas, a certas concepções, que é dada com base na fé, pura e simplesmente. Se você defende um conjunto de ideias, por exemplo, em relação à economia, é esperado que a realidade confirme ou refute essas suas ideias, não é? Se elas estiverem erradas, o normal é você corrigir essas ideias, não é o correto? O que acontece no debate econômico brasileiro? Algumas ideias são defendidas, a realidade desmente essas ideias e o que acontece? O problema está na realidade. Aí a realidade é alterada para simplesmente adulterar a história para contar o que melhor agrada ao discurso hegemônico. E aqui eu trago uma outra reflexão interessante do Karl Popper, um filósofo austríaco, um dos principais nomes da filosofia da ciência do século XX e liberal. Nas suas reflexões, ele fala sobre a separação entre o raciocínio científico e o raciocínio dogmático, uma separação crucial para entender a prática científica. E a ciência estaria do lado da crítica e não do dogmatismo. Na visão do Popper, o raciocínio dogmático é aquele que se fixa a uma ideia e não consegue abrir mão, mesmo que a realidade a desminta inúmeras vezes. As pessoas são dogmáticas se elas se agarram a certas ideias até a morte. O contrário desse raciocínio é o raciocínio crítico, que está disposto a abrir mão de certas ideias diante das evidências da realidade. O que acontece nesse debate é justamente isso. O jornalismo econômico está amarrado em um raciocínio dogmático, engessado e acrítico. E isso fica evidente nessas reflexões da Mira Leitão. O desenvolvimentismo que destruiu o país, segundo ela, só que ela esquece que essa destruição veio na gestão do Ministério da Fazenda, que defendia as ideias que ela defende. Só que ela não está aberta para mudar de ideia. Quando a Dilma assumiu em 2015, ela prometeu um ajuste fiscal e ela entregou. Ela prometeu um
num corte de gastos e ela entregou. Na época foi chamado de maior ajuste fiscal da história do Brasil e não deu certo. A economia estava estagnada, ela tinha crescido apenas 0,5% em 2014. Em 2015 esse ajuste da Dilma derrubou a economia em 3,5%. E a culpa foi do Joaquim Levy, não dos desenvolvimentistas. Essa avaliação sobre o Manteiga esclarece muito bem esse raciocínio dogmático. No geral, quando essa turma do jornalismo econômico vai avaliar as políticas econômicas do Brasil, eles já partem da ideia dogmática de que as políticas pró-mercado são infalíveis e nunca estão erradas. Nesse caso, eles entram em problemas sérios para explicar o que acontece com o país quando essas políticas fracassam. Daí eles precisam adulterar a história para fazer valer a realidade, caber nas narrativas dogmáticas delas, fanáticas inclusive. A economia deu certo durante os mandatos do Lula, culpa dos ajustes do FHC e das suas políticas que fracassaram na época, mas que deram resultado depois. A culpa não é das escolhas do Lula ou do Manteiga na Fazenda, mas dos liberais que vieram antes. A economia deu errado com a Dilma, com o liberal no comando. A culpa é dos desenvolvimentistas de antes, que deu certo, mas aí depois eles quebraram o Brasil e deixaram o estrago para os liberais. O que se conclui disso? As políticas que o jornalismo econômico brasileiro defende são sempre boas e funcionam a todo momento. E se elas não funcionam, ou elas não foram aplicadas direitos, ou só funcionam depois. E se fracassarem, a culpa é sempre dos outros. O Popper, ele ainda tinha uma reflexão sobre como as pseudociências sempre se utilizam de fugas, de alguns mecanismos para fugir da refutação. Se uma previsão der errado, é sempre criada uma hipótese posterior para justificar esse erro. Talvez seja o caso de refletir se não está acontecendo isso aqui, né? Até quando a crendice e o apelo à autoridade vão dominar o debate sobre política econômica no Brasil. No século XIX, a medicina trocou a sua prática de uma medicina baseada na autoridade para uma medicina baseada em evidências, e isso deu importantes resultados na cura para as doenças e na melhora da saúde das pessoas. Eu fico me perguntando quando é que o debate em política econômica finalmente vai dar esse passo e seguir para uma linha baseada em evidências. A vida de milhões de pessoas depende disso. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui, pedir para que deixem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e ativem um sininho e comentem aí o que é que vocês acharam, né? Fica a dica para acompanhar os outros programas do Disparada, né? Na segunda a gente teve uma Massa Crítica com o Tamir e comigo, e amanhã a gente vai ter o Disparate, que é o podcast do Disparada. Eu vou deixar o meu canal aqui para que vocês possam me acompanhar por lá também. Um grande abraço a todos e até mais.